Então, mais uma vez, bom dia a todos. Pessoal, bem-vindos às reuniões clínicas da Medicina Esportiva da Unifesp, sempre às terças-feiras, às 11 horas da manhã. Lembro que essas reuniões são gravadas e ficam disponíveis depois no nosso canal do YouTube, Medicina Esportiva Unifesp. Hoje nós vamos ter o prazer de falar sobre lesões de ligamento cruzado anterior. Eu, além de médico do esporte, também faço cirurgia de joelho, um assunto que me interessa muito. Nós temos aqui o chefe do nosso ambulatório de joelho, na medicina esportiva, que é o Diego, que na verdade é professor aqui afiliado da Unifesp. Ele vai contar um pouquinho para a gente, resumidamente, o currículo dele. Ele é aluno aqui da escola, fez doutorado aqui, acabou acho que de terminar o pós-doutorado agora, e é professor afiliado e chefia o grupo de joelho. Diego, bom dia, bem-vindo, fique à vontade. Bom dia, Paulo. Você só precisa, aqui está falando que o compartilhamento de tela está desativado. Ok, aberto, manda ver. Isso. Bom dia a todos, então. Obrigado pelo convite, Paulo. Falando só um pouquinho de mim e aproveito na minha apresentação para convidar todo mundo para as nossas atividades, a programação toda também do Grupo do Joelho aqui do Centro de Traumatologia do Esporte. Eu sou professor afiliado aqui do departamento, sou chefe do Grupo do Joelho do Centro de Traumatologia do Esporte, pós-doutor aqui também pelo Programa de Cirurgia Translacional, um dos orientadores do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde aplicado ao esporte, também que ocorre todas as sextas-feiras no SET. E na minha vida privada eu tenho meu consultório, Instituto Astur, aqui em São Paulo, na Avenida Pacaembu. Todos convidados aí para as atividades do Grupo do Joelho também, elas geralmente acontecem às 14 horas, a gente acaba soltando os links das reuniões semanalmente também, onde é discutido bastante coisa de joelho. Tá? Eu vou falar um pouquinho sobre a lesão do ligamento cruzado anterior no paciente esqueleticamente imaturo, é a minha principal linha de pesquisa, talvez o assunto que eu mais me interesse hoje dentro da cirurgia de joelho. E, eventualmente, se surgirem dúvidas também, eu acho que o Paulo vai coordenando do lado daí e eu vou tentando sanar todas as dúvidas. Tá, fica tranquilo na apresentação. Se aparecer pergunta aqui, eu te aviso, tá? Pode focar na apresentação, fica sossegado. Bom, nosso grupo, hoje já passaram grandes nomes por esse grupo, né? Hoje ele é coordenado por mim, tem a figura do Dr. Moisés como o nosso chefe master, né? O Dr. Gustavo Arliani, o Dr. Leonardo Ardeu Ramos, o Alexandre Nicolini, o Renan, o Gabriel Taniguchi, o João Vitor Novaretti, o Davi Casadio, o Gabriel Margar. Então, sempre que essas pessoas estiverem falando por aí, com o selo 7, se falarem besteira, me cobrem, por favor. Vamos lá. É muito importante, quando a gente fala desse tema tão amplo como é o ligamento cruzado anterior, entender que quando a gente está falando dessa lesão no paciente esqueleticamente imaturo, quando eu usar esse termo, eu estou falando basicamente de criança e adolescente, a gente entender que a gente está de frente de uma lesão completamente diferente. A gente tem que entender a lesão do ligamento cruzado anterior nessa população como uma lesão diferente daquela que ocorre no adulto. E o que eu vou tentar mostrar para vocês aqui ao longo dessa apresentação é justamente um pouquinho dessas possíveis diferenças. Tá? Isso começa pelas características histológicas, do fato de você ter uma idade óssea que ainda está com toda a sua estrutura musculoesquelética em desenvolvimento e em crescimento. Na hora que a gente começa a entender essas diferenças, a gente começa a entender por que o comportamento da lesão também é diferente nessa população. Tá? Para quem não está tão habituado, quando a gente é muito novinho, né, é mais fácil da gente quebrar o osso do que a gente arrebentar o ligamento. Quer dizer, o paciente esqueleticamente imaturo que faz um movimento que teoricamente poderia causar uma lesão do ligamento cruzado anterior, é mais fácil que ocorra um arrancamento do osso junto com o ligamento do que você ter uma ruptura do corpo do ligamento, uma ruptura no meio do ligamento. Então, é muito mais comum a gente tratar as fraturas avulsão, que a gente chama, né, as fraturas das espinhas tibiais, do que a própria lesão do ligamento cruzado anterior. Só que o que acontece é que esses pacientes, além de tudo, eles são cada vez mais exigidos. Cada vez mais uma criança ela precisa ser um atleta profissional.
né? Talvez não tanto no Brasil, mas se você pegar países onde se leva muito a sério a formação do atleta, desde das idades mais precoces possíveis, como uma China, o próprio Estados Unidos, a gente acaba expondo essas crianças a uma carga de treino que muitas vezes não é compatível com o que o corpo dela pode aguentar. E isso, obviamente, pode levar a inúmeras lesões, entre elas a lesão do ligamento cruzado anterior. Então, cada vez mais, por conta dessa profissionalização do paciente esqueleticamente imaturo, digamos assim, a lesão do corpo tem acontecido, porque a energia cada vez é maior, a solicitação, a exigência cada vez maior, tá bom? E qual que é o grande problema da lesão dessa estrutura do ligamento cruzado anterior no paciente esqueleticamente maturo, quando a gente olha para a sua histologia, né? Para o formato, para a formação da sua estrutura óssea e da sua estrutura ligamentar? É que no meio do fêmur e no meio da tíbia, próximo ali à região do joelho, existe um negócio chamado placa de crescimento. É a linha fisária, é por onde a gente cresce, né? E 70% do crescimento do nosso membro inferior vai acontecer ao redor do joelho. Então, se por alguma razão esse paciente tem essa lesão e por alguma razão essa físia é comprometida, isso pode gerar algumas complicações. Pode cessar o crescimento daquele membro, às vezes pode ocorrer uma hiperestimulação de forma que o osso acaba sendo hiperestimulado e ocorre um crescimento exagerado, né? Pode acontecer uma deformidade angular, quer dizer, um dos lados para de crescer, um dos lados que eu digo em relação à medial e lateral do joelho, não do joelho direito e do lado do joelho esquerdo. Isso vai causar uma deformidade daquele joelho. Quer dizer, são todas alterações que vão gerar uma discrepância entre a forma como é a perna direita e a perna esquerda. E, obviamente, isso vai impedir que o paciente tenha uma marcha normal e muito menos praticar o esporte. Então, todos os estudos da reconstrução do ligamento cruzado anterior nessa população, no passado, se concentravam justamente nisso. Como eu posso, se eu precisar operar esse paciente, lesar o mínimo possível a placa de crescimento? E aí, vários autores começaram a publicar estudos tentando encontrar o tamanho ideal de um túnel, caso aquele paciente precisasse ser operado, o quanto que eu posso lesar ou não da física de crescimento e assim por diante. Se eu posso, por exemplo, colocar um enxerto para funcionar como um novo ligamento no meio da física, se isso não vai, de alguma forma, impedir que o osso continue o seu desenvolvimento normal e assim por diante. Então, quando a gente faz uma radiografia do joelho de uma criança, a gente percebe que ela tem exatamente essa configuração da foto da esquerda, né? Quer dizer, os mais desavisados, às vezes até um médico, mas um médico não ortopedista, não um médico do esporte, que não é muito da nossa área, às vezes, e isso não é incomum, principalmente em regiões mais afastadas, dá o diagnóstico errado de uma fratura. Ixi, o seu osso ali está quebrado. Na verdade, não está quebrado. É que aqui a gente está com um aspecto radiográfico de um osso em pleno desenvolvimento, com uma linha fisária totalmente ativa e com o osso crescendo, tanto para o lado da metáfise quanto para o lado da epífise, você vai ter um desenvolvimento do formato do osso. Até que você vai chegar no aspecto da imagem da direita, que é um osso totalmente maduro, de um adulto, onde já não tem mais nenhum sinal de desenvolvimento. Então, uma das formas da gente prever se aquela criança ainda vai crescer, se ela ainda vai se desenvolver ou não, principalmente quando a gente fala em termos de estatura, é olhando para a radiografia, por exemplo, do joelho dela. Tá bom? Isso nos dá muitas dicas. Só que, ao mesmo tempo, quando a gente está de frente para a lesão, ela traz uma grande preocupação, né? Eu tenho uma lesão do ligamento cruzado anterior. Quase sempre eu opero esses pacientes. E quando for um paciente dessa idade, com essas características radiográficas, eu posso operar normalmente? Essa é a nossa grande preocupação. O que fazer nessas situações em que eu tenho uma físio, uma linha de crescimento totalmente aberta, totalmente ativa? Uma das formas da gente prever o que a gente pode fazer com o paciente, né, é usar os estágios de Tanner, né, onde, através da avaliação dos caracteres sexuais secundários, você pode predizer, digamos assim, a maturidade óssea de um determinado paciente. Quer dizer, pacientes que estão no estágio de Tanner iniciais, estágio de Tanner 1, estágio de Tanner 2, são pacientes que ainda estão começando a desenvolver os brotos mamários, os testículos,
a pilificação e assim por diante, eles provavelmente têm uma capacidade ainda muito grande de desenvolvimento músculo-esquelético. O osso ainda vai crescer bastante. Quer dizer, esses pacientes, se de alguma forma eu machucar a linha de crescimento, a chance de eu ter uma complicação em decorrência disso é muito grande. Ok? Já o paciente que está nos estágios mais avançados, como estágio de Tanner 3, 4 ou 5, a gente já tem uma expectativa menor de desenvolvimento. Consequentemente, se eu lesar a físio numa cirurgia, se eu tiver alguma complicação, provavelmente ela vai ser pequena, porque aquele paciente já não tem mais tanto o que desenvolver daqui para frente, tá bom? Então, radiograficamente falando, é mais ou menos isso aqui. O paciente estágio de Tanner 1, ele tem aquela imagem radiográfica que eu tinha mostrado antes. O Tanner 2, ele já tem um pouquinho, o formato um pouquinho mais normalizado, mas a gente percebe que as linhas de crescimento ainda estão totalmente ativas. O Tanner 3, você já começa a ter um osso praticamente normal, mas ainda tem aquela tatuagem ali, né? Aquela cicatriz da linha fisária, até que o Tanner 4 e o que algumas pessoas chamam de Tanner 5, a gente já começa a ter um joelho praticamente normal do ponto de vista radiográfico. Agora, é interessante, por muito tempo, muita gente só se baseou no estágio de Tanner para falar, ó, no estágio de Tanner 1 eu faço isso, no Tanner 2 eu trato assim, no Tanner 3 eu trato assado e assim por diante. Esse artigo, eu sempre cito ele, provavelmente muita gente que já assistiu minha aula já viu eu falando desse artigo, né? Mas é uma realidade. É um artigo que mostra que o médico do esporte e o ortopedista, eles não são capazes de avaliar pelos estágios de Tanner, né? A conclusão é que ele é impreciso e não é confiável quando é concluído, o estágio de Tanner é concluído por um médico ortopedista ou por um médico do esporte. E por que isso acontece? O meu palpite é muito claro, porque a gente não avalia. Né? Não é tão simples assim você pedir para uma criança tirar a roupa e você começar a avaliar todos os caracteres sexuais secundários quando você vai num médico ortopedista, quando você vai num médico do esporte. É diferente quando você vai num ginecologista ou mesmo num pediatra. Né? Então, eles não recomendam o uso dos estágios de Tanner para nós ortopedistas. Isso me fez repensar muito, porque como que a gente pode guiar um tratamento de uma lesão por uma classificação, né, por um score que nós não somos capazes de julgar, né, de classificar adequadamente. Isso fez a gente começar a pensar muito no que a gente tem que usar como critérios para definir o tratamento dessas crianças, tá bom? Também outras perguntas que eu comecei a me fazer, né? E talvez aqui foi aonde começou o meu interesse maior por esse tema, né? E a pergunta é muito simples. Poxa vida, se a gente está operando essas crianças cada vez mais cedo, e essas crianças muitas vezes ainda são pequenas e pouco desenvolvidas, o que vai acontecer com as características, por exemplo, da cirurgia de reconstrução desse ligamento quando aquela criança virar um cara grandão? Então, eu pus aqui essa foto, né? Vamos supor, eu operei uma criança de 12 anos, 11 anos, mirradinha, pequenininha, magrelinha. O enxerto, obviamente, ele foi um pouquinho menor. E aí ele virou um jogador de basquete com 2,5 metros de altura, 150 quilos, pura massa muscular. E aí? Ele vai jogar basquete com aquele enxerto pequenininho, né, que eu usei quando ele tinha 11, 12 anos? Essa pergunta eu me fiz. E aí a gente começou a fazer vários estudos relacionados a essa área. Tá? E aí, quando a gente faz uma pesquisa, por exemplo, no PubMed sobre reconstrução do LCA em pacientes de físio aberta, tá? Esse é o termo que a gente usa quando a gente vai falar desse grupo de pacientes, a gente percebe que 10 em cada 10 estudos discutem técnica cirúrgica. Né? Não tem nada que fala sobre a integração do enxerto, sobre como esse enxerto vai se desenvolver. Que era justamente a minha pergunta. Pô, será que esse enxerto vai hipertrofiar, ele vai crescer, ele vai se desenvolver junto com a criança, à medida que ela vira um atleta super forte, super grande, super alto? Né? E aí foi aí que a gente começou a fazer alguns estudos para tentar entender como que o ligamento cruzado anterior se desenvolve nessa população pediátrica. Nesse estudo, que foi feito em parceria com a radiologia, a gente conseguiu concluir como que é a curva de desenvolvimento do LCA na criança. Né? O LCA nativo, ele normal, o paciente que não teve
a ruptura do ligamento, né? E aí foi interessante, porque a gente conseguiu determinar mais ou menos o padrão de como isso acontece à medida que a criança vai chegar na puberdade e depois na fase adulta, né? Então, quase tudo acontece um pouquinho antes na mulher, principalmente, a gente avaliou principalmente o comprimento e a área que o LCA ocupa nessa população, né? A gente conseguiu determinar o momento onde esse crescimento é um pouco mais pronunciado, quando que a área do ligamento se estabiliza. A gente percebeu que tem uma pequena redução antes do paciente chegar na fase adulta, né? E pudemos publicar aí esse artigo na revista europeia, né, KSSTA, que é uma revista bem importante da nossa área, mostrando algo que aparentemente deveria ser óbvio, mas que não tinha na literatura de forma muito clara. Tá? E aí a gente começou a querer entender a mesma coisa, só que no paciente que foi operado, né? Porque, assim, para quem não sabe, o ligamento cruzado anterior, no paciente adulto, até que se prove o contrário, ele é tratado de forma cirúrgica. Você precisa operá-lo. Existe uma corrente sobre como se tratar esse ligamento de forma conservadora, mas o fato é, se você quiser voltar a ter a função desse ligamento, a função de freio do joelho, você precisa colocar um ligamento novo ali dentro. Você precisa colocar um freio novo. A gente não tem outra opção que não reconstruir. Tá? Se você pode viver sem o ligamento, é uma outra discussão que eu não vou entrar aqui. Mas se você quer voltar a ter o ligamento, não tem outra opção senão reconstruir. À medida que essas crianças começaram a se tornar cada vez mais pacientes mais profissionais nos seus esportes, nas suas atividades diárias, começou-se cada vez mais a buscar a reconstrução ligamentar dessas mesmas crianças. Porque antigamente o médico virava para essa criança e fala: olha, você não tem esse ligamento, mas você ainda está com o joelho em desenvolvimento, então vamos esperar e quando você tiver mais desenvolvido a gente opera. Só que o que acontecia? Obviamente, aquela criança de 12, 13 anos, ela não ficava em casa quieto, ela ficava brincando como qualquer outra criança. E isso começou a sobrecarregar o joelho machucado, o joelho sem freio, cada vez mais. E começou-se a provocar novas lesões, principalmente do menisco e da cartilagem. Resultado, o estrago ficava muito maior do que os riscos, quando você deixava para operar lá na frente, do que os riscos que envolvia a lesão da fise de crescimento, quando o paciente ainda não era tão desenvolvido. Então, hoje, a tendência é que a gente opere cada vez mais essa população. Seja a idade que for, cada vez mais a tendência é fazer a reconstrução ligamentar e cada vez mais a gente tem mais segurança de se fazer esse procedimento dessa população. Tá bom? E aí, quando a gente fez esse estudo, a gente também publicou nessa mesma revista, na KSSTA, onde a gente encontrou o comportamento do tamanho do enxerto, que era o enxerto, é o ligamento que a gente usa, né, para fazer, a estrutura que a gente usa para fazer novamente a função de ligamento do joelho. A gente conseguiu encontrar alguns resultados bem interessantes, porque até por a gente ter um follow-up, né, um tempo de segmento bastante amplo, que variou de 1 a 10 anos, a gente pode perceber que o ligamento, na verdade, ele se comportava de forma contrária àquela que a gente imaginava. A minha hipótese é que o ligamento hipertrofiava junto com o paciente, crescia, aumentava de tamanho. E, na verdade, a gente encontrou exatamente o efeito contrário. Então, a gente incluiu só crianças mais novas do que 16 anos, que são aquelas que eu considero realmente esqueleticamente matura. Mesmo assim, tinha que confirmar essa imaturidade com a radiografia, sempre usando a mesma técnica cirúrgica, o mesmo enxerto. A gente fazia um corte axial do ligamento e não do joelho, para conseguir encontrar o formato mais fidedigno possível. E o resultado é que o enxerto ele diminuiu em média em 25% o seu diâmetro. Quer dizer, eu operava aquela criança de 11 anos com um enxerto 6,5, que já não é um enxerto grande, e aí aquela criança ficava com 2 metros de altura, 1,90 m, muito músculo, e o enxerto virava um enxerto 5, 4,5. Oi? Explica só, não são todos aqui que são ortopedistas, o que é o enxerto, o que é o 6,5, o que é o 5, só para dar uma esclarecidão. Isso, tá. Enxerto é o termo que a gente usa para qualquer coisa que a gente vai colocar
no lugar de uma estrutura lesada, tá? Então, quando você tem uma lesão do ligamento cruzado anterior, você rompe o ligamento cruzado anterior e ele não consegue mais cicatrizar. Então, a gente tem que tirar esse ligamento machucado, esse ligamento que você rompeu, e tem que substituir por uma nova estrutura. No joelho, no ligamento cruzado anterior, geralmente a gente pega tendões, principalmente o tendão aqui da região da patela, o ligamento patelar, a região do tendão patelar, né? Ou a gente pega ainda, de forma bastante comum, o tendão dos músculos da coxa, principalmente do semitendíneo e do grácil. E aí, quando você tira esse tendão, a gente tenta encontrar um enxerto que tenha o tamanho mais adequado possível quando comparado ao ligamento original. Então, quando eu falo um enxerto 6, é porque tinha 6 milímetros. É o tamanho do diâmetro do enxerto que eu coloquei naquele joelho. Sendo que a gente sabe que o ideal é que a gente encontre enxertos com pelo menos 8, 8,5 milímetros. Só que às vezes não é possível. É uma criança de 6 anos, um enxerto 8,5 nem cabe no joelho dele, né? E de repente aquela criança cresce e fica gigantesca, só que com um enxerto pequenininho, né? Quer dizer, será que aquele enxerto pequenininho ele é capaz de frear o joelho daquele cara que ficou grandão? Né? Então essa foi a nossa dúvida. A gente percebeu que não era só enxerto, o problema não era só usar enxerto pequeno. O problema é que o enxerto era pequeno e ele diminuía com o tempo, né? E por que esse enxerto ele diminui? A gente não sabe exatamente, mas o que a gente acredita é que, primeiro, você tem uma necrose ao redor do enxerto. Isso já é um motivo para diminuir o diâmetro, né? Outra coisa, muitas vezes a gente faz um negócio chamado tensionamento. Quer dizer, a gente tenta deixar aquele enxerto o mais ajustável possível em relação à sua flexibilidade, para que ele possa se adaptar de maneira bastante, vamos chamar assim, flexível dentro do joelho ao longo dos movimentos. Esse trabalho de 2001, ele percebeu que quando você tensionava de forma exagerada, ele fez esse trabalho em cachorros. É um trabalho relativamente conhecido e bastante clássico. Ele percebia que se você tensionava demais, você provocava deformidades angulares, por exemplo, no joelho, né? Então, o tensionamento, que é uma prática comum numa cirurgia como essa, também fez com que a gente pensasse que poderia ser uma das causas, por exemplo, da diminuição do tamanho. Porque quando você fixa um enxerto no fêmur, a gente geralmente fixa com um parafuso, e na tíbia com outro parafuso, e aquela criança está crescendo, você está tensionando aquele enxerto, você está esticando ele. E aí, provavelmente, você que é o que esse videozinho mostra aqui, né? A hora que a gente começa a crescer, essa molinha aqui, ó, ela vai aumentar de tamanho, só que ela vai diminuir de diâmetro conforme essas bolas amarelas que eu coloquei aqui do lado, né? Da mesma estrutura. Então, você está crescendo, o joelho está crescendo no fêmur, está crescendo na tíbia, aqui entre esses dois ossos está fixo, e isso vai provocar um alongamento que provavelmente vai diminuir o tamanho do diâmetro desse enxerto. Tá? Então, em resumo, o que acontece? A gente tem um enxerto com um tamanho X, quando a criança é operada, e aí, quando ela vira uma pessoa já totalmente desenvolvida, um paciente adulto, esse enxerto ele ficou menor. Esse enxerto ele ficou alongado, com um diâmetro menor e talvez não mais capaz de se manter, de manter a estabilidade daquele joelho. Tá ok? A gente fez um estudo parecido um pouco depois para tentar ver se tinha essa diminuição do tamanho do enxerto nos pacientes adultos. E a gente encontrou um número, uma diminuição também, só que um número bem menor, algo em torno de 10% de diminuição do diâmetro do enxerto. O que a gente concluiu disso? Que logo depois da cirurgia a gente tem aquela fase de necrose que eu mostrei para vocês. Isso vai acontecer com todo mundo. Isso vai acontecer com o paciente adulto ou com o paciente esqueleticamente maturo. Mas depois, num follow-up mais longo, a criança está crescendo, ela tem esse alongamento mais excessivo do enxerto, e isso acaba aumentando ainda mais a diminuição, né? Na verdade, aumentando ainda mais a discrepância do tamanho. Né? O enxerto acaba diminuindo ainda mais de tamanho. Tá? Tudo isso eu estou falando para vocês entenderem que o comportamento do enxerto, do novo ligamento cruzado anterior nesses pacientes esqueleticamente imaturos, ele é diferente. Quando a gente lida com um atleta, com a criança que pratica esporte, já passou por um procedimento como esse, ou já teve uma lesão como essa, a gente não pode encarar da mesma maneira que a gente encara o paciente adulto.
Né? O paciente adulto, a gente faz a cirurgia, a gente tem bem definido o tamanho do enxerto, a gente tem bem definido as características do novo joelho dele e assim ele vai seguir a vida. A criança não, ela está sujeita a muitas intempéries que fazem com que a gente tenha uma atenção especial, principalmente quando ela volta a praticar esportes. Tá bom? Que é alguma comparação que a gente tem com a literatura, a gente tem muito pouco dado sobre como esse enxerto se desenvolve com o passar do tempo, né? Mas isso tudo faz com que a gente traga à tona a principal pergunta sobre qualquer tipo de lesão, né? Como a gente deve tratar essa lesão? Com uma cirurgia ou esperando? Então, classicamente, para quem não está acostumado tanto com o tema, como eu disse, o habitual era esperar. Né? Eu tenho um paciente com 17 anos, opera, beleza. Agora eu tenho aquela criança, categoria mirim, comecinho da sua vida esportiva, e ela tem uma lesão dessa com 10, 11 anos. Tradicionalmente, a gente esperava, a gente falava para o paciente, daqui uns 5 anos a gente opera. Você para de praticar esporte, você fica em casa sentada jogando videogame, e daqui 5 anos você volta que a gente opera. É óbvio que isso não deu certo, como eu já falei antes. O paciente não para. A criança, você não consegue segurar. É muito mais difícil a gente passar para a criança esse tipo de informação, esse tipo de mostrar o quão importante é esse tipo de coisa. Você não forçar o joelho. E isso fez com que cada vez mais os médicos operassem essas crianças, porque, teoricamente, quando você opera, você resolve o problema de vez. Né? Algumas vantagens de uma e de outra. Quando você espera, você permite que a física se desenvolva. Né? O grande problema é que você tem uma dificuldade muito grande em conter a criança. E os movimentos instáveis do joelho, né? Você tem ali um joelho frouxo, solto, sem o ligamento, isso provavelmente vai forçar as estruturas que estão ao redor, como, por exemplo, a cartilagem, outros ligamentos, o menisco. E aí, às vezes, isso faz com que a lesão se torne muito mais complexa do que quando ela era, entre aspas, simplesmente uma lesão do ligamento cruzado anterior. A cirurgia, cada vez mais a gente tem esse dado embasado pela literatura como uma boa indicação, com bons resultados. Obviamente que a gente tem que respeitar o momento do desenvolvimento dessa criança para tomar a melhor decisão cirúrgica também, porque as técnicas são muitas, né? E uma forma de se guiar são os estágios de Tanner, que eu sempre coloco interrogado. Eu acho que para nós, ortopedistas, não é a melhor forma da gente definir o tratamento só com essa informação, tá? No nosso ambulatório aí a gente chama o pai, a mãe, a gente coloca junto, mas a gente tenta examinar da maneira adequada. Mesmo assim, não é tão simples, é complexo e a gente tem um monte de outros pontos que eu vou falar daqui a pouquinho que pode fazer com que a gente tome a melhor decisão além do estágio de Tanner, tá bom? Eu coloco sempre esse slide porque sempre que a gente fala a pessoa que não quer operar, ela levanta a mão para falar exatamente que não podemos operar porque aquele paciente vai ter um hipercrescimento ou um hipocrescimento ou uma deformidade angular importante do joelho se ela fizer a cirurgia, né? E aí eu tive a oportunidade de dar essa aula na clínica Campbell, e o Campbell é o principal livro de ortopedia que existe, né? Como se fosse a nossa bíblia ortopédica. E o editor, o Campbell, essa pessoa já morreu há muito tempo, e o editor chefe desse livro há muitos anos também é um cara chamado Terry Canale, que hoje está com 94 anos. E o Terry Canale, ele é um ortopedista pediátrico. E ele estava me assistindo nessa oportunidade que eu tive de falar lá em Memphis. É esse carequinha que está ali com as mãos cruzadas. E ele foi legal, porque ele levantou a mão e falou, realmente, sei lá, 60 anos que eu vejo essa lesão no paciente esqueleticamente imaturo, eu só vi 2 vezes esse tipo de deformidade ou essa alteração no crescimento do membro inferior. Quer dizer, muitas vezes a gente hipervaloriza essas 2 complicações e hipovaloriza o desenvolvimento, o aparecimento de lesões meniscais e da cartilagem, que talvez sejam, não é que são mais graves. Obviamente, quando a gente tem uma alteração do crescimento, uma deformidade angular, é super grave. Mas elas são muito mais comuns. Então, o prejuízo é muito mais provável que você tenha se você tiver essas lesões associadas. Tá? E o grande problema, como eu tenho falado desde o começo aqui, é justamente isso. Furar ou não furar a física, né? Furar a física é o termo que a gente usa para fazer o túnel ósseo que vai passar pelo meio da física. Então, aqui eu tenho uma imagem do joelho de perfil à esquerda e de frente à direita.
E essas setas, mais ou menos, elas representam o túnel que a gente faz no osso quando a gente faz a cirurgia de reconstrução do ligamento cruzado anterior. Quer dizer, em 2 momentos a gente passa pela linha de crescimento. A linha de crescimento é essa linha preta entre a parte mais escura e a parte mais branca do osso. Né? A hora que a gente faz um furo aqui, a gente está interrompendo a sequência dessa linha de crescimento. E como a gente faz essa cirurgia? Tem várias técnicas diferentes. Né? Tem as técnicas extraarticulares, que a gente de alguma forma não faz a perfuração da fise. Tem as técnicas intraarticulares, onde se diferenciam as técnicas epifisárias, onde todo o túnel ocorre dentro da epífise, com isso a gente não faz o túnel também ao redor da fise, da linha de crescimento, e as técnicas transcisárias, que passam tanto pela linha de crescimento da tíbia quanto do fêmur, e a técnica que a gente faz normalmente no paciente adulto. Por isso que, vocês vão ver que eu vou mostrar no próximo slide um organograma, e hoje eu falo muito num tratamento individualizado. Quer dizer, você tem que tratar aquela criança de acordo com um monte de informação diferente. Você tem que olhar para a idade? Tem, mas você tem que também avaliar através de radiografias a idade óssea, você tem que avaliar e usar o estágio de Tanner ao seu favor, sim. Você tem que avaliar o tipo de esporte que ela pratica, como foi aquele trauma. Porque, por exemplo, às vezes a gente está falando da mesma lesão, mas eu estou falando de uma jogadora de basquete que tem 14 anos, mas já tem 1,80 m, e eu estou falando de uma jogadora de futebol que tem 14 anos e tem 1,65 m, 60. Talvez você não precise mais, se der tudo errado e aquela menina que joga basquete parar de crescer com 1,80 m, talvez isso não prejudique a carreira dela mais. Né? Então, o que eu estou querendo dizer? Tudo é importante para você definir o melhor tratamento daquele paciente. Então, sempre que você for discutir, sempre que você estiver trabalhando, você está dentro de um clube, trabalhando com um atleta, e vier aquela pressão do tipo, o que eu vou fazer com aquela criança, de frente a uma lesão do ligamento cruzado anterior, considere tudo. Não considere só um laudo de ressonância magnética, não considere só um exame de imagem. Né? Considere tudo, considere como foi a sua conversa com a família, que é extremamente importante. Considere o esporte, considere quão profissional ou qual que é a expectativa daquela criança em relação ao esporte. Muitas vezes, quando a gente está trabalhando dentro do clube, a gente consegue ter uma noção clara disso daí. Tá? E aí, quando a gente está falando do cirurgião, considere também a técnica cirúrgica. Não adianta você falar que aquele paciente, a melhor técnica é a epifisária, se você nunca fez a técnica epifisária, e a hora que você fizer, você pode fazer uma coisa muito pior do que se você fizesse uma transcisária. Né? Então, acho que é importante você também considerar todos esses dados. Esse organograma aqui, ele é um organograma que foi desenvolvido por nós aí no SET, né? E cada vez mais as pessoas têm utilizado ele como, tanto aqui no Brasil como fora, isso é muito legal, como forma de você se guiar para o tratamento mais adequado dessa criança. Então, deixamos de falar que Tanner 1 eu faço isso, Tanner 2 eu faço isso, Tanner 3 eu faço isso, para dividir em tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4. Quer dizer, eu junto todas aquelas informações sobre o paciente que eu falei agora e, baseado nisso, eu tento definir qual que é o tipo do paciente. Repara que nesse organograma, a única situação em que a gente opta pelo tratamento não cirúrgico é o paciente do tipo 1, né, que é aquela criancinha muito novinha, foi um erro ter acontecido a lesão, foi um acidente, não era para estar acontecendo, que não tem nenhum tipo de sintoma, o joelho dela é estável, ela não tem nenhuma queixa. Talvez nessa situação a gente possa tentar optar pelo tratamento não cirúrgico para tomar uma decisão um pouquinho mais tardia. Mas se ela tem qualquer tipo de sintoma, se ela tem um joelho, ela pode até ser assintomática, mas ela é instável. A gente tem um caso que eu vou mostrar aqui que o paciente tinha 4 anos, ele não tinha dor, mas ele brincava de tirar o joelho do lugar. Quer dizer, não adianta nada. Se você está provocando movimentos que podem levar a lesões, isso vai levar a lesões mais graves e isso vai complicar ainda mais o quadro. Então, nesses casos, por que não fazer uma cirurgia extraarticular para funcionar quase como se fosse um arreio naquele joelho, né? Para manter um pouco ele no lugar e aí talvez num dia mais para frente a gente pode repensar e ver o que a gente vai fazer. O tipo 2 são os pacientes que geralmente a gente faz a técnica de epifisárias, que é uma técnica onde a gente tenta não lesar a fise, a gente tenta fazer todo o túnel dentro daquele espaço da epífise. E para quem não sabe, a epífise é o pedaço do osso que vai da linha de crescimento até a articulação. Então, é a parte mais próxima da linha articular até a linha de crescimento.
do fêmur, ela é a região mais distal do fêmur, e na tíbia ela é a região mais proximal da tíbia, para o que a gente está falando aqui, né, para o joelho. E os pacientes do tipo 3 e tipo 4 são pacientes que a gente já começa a ter muita segurança em fazer a técnica habitual. A gente sabe que é muito pouco provável que algum tipo de complicação ocorra. E, consequentemente, é muito pouco provável que não vale a pena fazer a técnica que geralmente a gente faz no paciente adulto. Obviamente, a gente tem umas pequenas nuances aí que a gente acaba utilizando, né? Algumas pequenas variações durante a técnica, mas, de uma forma geral, são situações que a gente faz a técnica habitual, a técnica transcisória. Peraí. Bom, em relação ao tipo 1, eu só vou passar aqui uns casos só para vocês verem mais ou menos. Então, esse é o paciente clássico que a gente sempre mostra, um paciente de 4 anos. Aí você pensa, pô, mas um paciente de 4 anos está praticando esporte? Não, nesse caso ele deu azar, caiu um armário em cima do joelho dele. Então, assim, era um paciente do tipo 1, ele era um paciente que tinha uma lesão do LCA, né? Ele tinha poucos sintomas, mas o que levava bastante o que nos levou muito a cogitar a cirurgia foi que ele tirava o joelho do lugar. Eu não pus o vídeo aqui, mas tem o videozinho dele. Ele brincava de tirar o joelho do lugar. Era um joelho instável. Quer dizer, isso fez com que, mesmo com 4 anos, nós nos sentíssemos estimulados a fazer a reconstrução. Esse caso ele foi publicado, inclusive, né? Onde a gente fez uma técnica extraarticular, que justamente é uma técnica que, em momento algum, a gente faz túnel nenhum, né? Então, a gente passa por trás do côndilo femoral do côndilo do joelho, do fêmur, e usando, no caso a gente usou o trato iliotibial, a gente consegue fazer essa espécie de arreio aí para segurar o joelho no lugar, né? Os pacientes do tipo 2, epifisário, é mais ou menos isso daqui. Olha lá, tá vendo? Essa manchinha preta que a gente está vendo aqui do lado do joelho é um negócio chamado botão. É um botãozinho de metal que ele vai travar o enxerto aqui no osso. Então, ele fica travado. Então, a gente faz um túnel. Paulo, você consegue ver a seta do meu mouse? Dá para ver bem, sim. Pode ficar tranquilo, tá dando para ver. Então, aqui é como se fosse o túnel. O tempo todo a gente faz o túnel abaixo da linha de crescimento. Então, aqui está a linha de crescimento, esse pedaço aqui é a epífise. Então, o túnel ele está todo aqui. Ao contrário do transcisário que a gente vem para cá, tá bom? Isso pode ser feito também na tíbia. Então, olha lá. A zona vermelha é a zona da epífise, a verde é a zona da epífise da tíbia, o amarelo é o túnel femoral. Quer dizer, a gente tem que tomar cuidado para não fazer esse túnel de forma que pegue a linha de crescimento, senão a gente provoca uma lesão muito pior do que se fosse para fazer um túnel tradicionalmente transcisário. Tá? É uma técnica que ainda, olha aqui, com esse desenho acho que dá para entender um pouquinho melhor, é uma técnica que exige uma certa habilidade, muito mais porque ela não é tão habitual no nosso dia a dia, mas exige uma habilidade porque a gente está falando de espaços muito pequenos. Fazer esse túnel na tíbia é algo muito difícil. E por essa razão, muitas vezes a gente opta por fazer a cirurgia epifisária no fêmur e transfisária na tíbia, o que a gente chama de transfisária parcial ou epifisária parcial. Esse estudo aqui da Sociedade Francesa de Artroscopia ele é bem interessante, que ele mostra justamente aquele comportamento que eu falei para vocês nos últimos anos, né? Quer dizer, antigamente se tentava não fazer a cirurgia. E olha aqui, ó, nos últimos 15 anos a gente teve um aumento exponencial das indicações cirúrgicas, tanto na fase pré-puberal quanto na fase após a puberdade, né? E em relação à reconstrução epifisária, que é uma técnica que vem sendo mais comum nos últimos anos, ainda é muito mais comum a gente fazer o túnel epifisário no fêmur do que o túnel epifisário na tíbia. Tá? São os dados da Sociedade Francesa, mas que, de certa maneira, são bem parecidos com o do resto do mundo. Tá? Então, a reconstrução parcial transcisária, quer dizer, quando a gente faz o túnel epifisário no fêmur e transcisário na tíbia, ele é uma técnica que vem mostrando resultados muito legais. A maioria dos estudos mostram resultados muito bons. Retorno ao esporte, 96% dos casos retornaram ao esporte com total sucesso, na mesmo nível de antes, né? De acordo com esse estudo publicado em 2016.
Só que como toda, aí não é uma questão da epifisária, tá? Como toda técnica de reconstrução ligamentar na criança, você tem taxas de reoperação, você tem taxas de complicação, necessidade de um novo procedimento, falha da reconstrução do ligamento cruzado anterior, é muito, muito, muito comum. Ou muito mais comum do que no paciente adulto, e a gente vai falar sobre isso um pouquinho mais para frente. Então, aqui são alguns estudos que comparam diferentes técnicas de reconstrução epifisária com as transfisárias. A gente percebe, de uma maneira geral, que os resultados são todos estudos muito novos, né? E a gente percebe que as taxas de falha, as taxas de necessidade de uma nova cirurgia são sempre muito parecidas, independente da técnica, né? Mas as taxas de retorno ao esporte, que eu acho que talvez seja um dado mais importante, olha esse estudo aqui, super importante, publicado no American Journal em 2019. Taxa de retorno ao esporte mostrando a menor de facial epifisária. Mas se você ver os dados, teve uma taxa de retorno ao esporte de 100% dos pacientes na epifisária total, de 94% dos pacientes na transfisária e de 85% dos pacientes na epifisária parcial. Quer dizer, na pior das hipóteses, 85% é considerado um número super bom de retorno ao esporte, né? Se a gente comparar com esse índice em pacientes adultos, provavelmente vai ser menor do que isso, né? Tá bom? Opa, peraí. Tá. Aqui é um caso onde a gente tem um paciente que foi realizado a técnica epifisária total, né? Então, um paciente que a gente julgou ser do tipo 2, uma linha de crescimento ainda bastante evidente, né? A radiografia mostrava que a linha de crescimento ainda estava bem ativa, mas ela já tinha uma epífise bem interessante, bem sustentável para se fazer, por exemplo, a técnica de reconstrução epifisária total, né? E aí, a cirurgia, que bem resumidinha, é mais ou menos isso. A gente tira o enxerto é isso, né? O tendão, a gente marca os pontos dentro do fêmur onde a gente vai fazer a cirurgia, e aqui a gente está com o perfurador justamente para fazer o túnel femoral, né? Esse túnel femoral é realizado, em seguida a gente faz um túnel tibial, aqui está bem rapidinho, e aí a gente passa o enxerto. Opa, cara, às vezes o vídeo rápido é bom, mas também... E aí aqui a gente passa o enxerto, né? Deixa eu mostrar aqui, ó, que a gente está subindo o enxerto. Esse é o botão, né? O enxerto sobe e a gente tem o aspecto final do enxerto bem travadinho, essa estrutura branca fazendo o papel de freio daquele joelho, sem, em momento algum, lesar a linha de crescimento. Então aqui está o raio-x pós-operatório. Olha lá, o botão está aqui, o botão está aqui, o botão está aqui e está aqui, na radiografia de frente, perfil, o tempo todo dentro, sem ultrapassar a linha fisária, né? Esse outro caso já é um caso que a tíbia nos deixou inseguros sobre fazer a técnica epifisária. Então foi optado por fazer um túnel epifisário no fêmur, mas na tíbia a gente fez transfisário, né? Então a técnica é um pouco parecida, retiramos o enxerto, o ligamento estava ruim, marcamos o ponto do túnel femoral, a gente sempre confirma com a radiografia durante a cirurgia, faz o túnel na tíbia, e nesse caso o túnel na tíbia ele vem um pouquinho mais embaixo, o resultado é o mesmo, a diferença é que a gente ultrapassou a linha fisária, né, criando um túnel no meio da fise de crescimento. Tá aqui, olha como o botão está um pouquinho mais baixo, ultrapassando a linha de crescimento. Tá? Olha que legal essa imagem da ressonância magnética, um perfil aqui, um corte sagital, onde a gente vê justamente o formato do túnel femoral. Olha como ele é grande, né? Se você considerar o tamanho da epífise do fêmur, é uma área muito grande, né? E é muito importante que a gente tenha certeza que esse túnel não chegou perto da linha de crescimento, senão provoca uma necrose, uma destruição térmica aqui da linha de crescimento, que aí sim é uma tragédia gigantesca para o paciente, tá? O tipo 4 ou o tipo 3 é um paciente muito próximo do adulto. A diferença é que a gente tenta fazer o túnel um pouquinho mais verticalizado, porque quanto mais vertical, mais perpendicular a gente está à linha de crescimento e, consequentemente, menor é a área que a gente acaba machucando da linha fise de crescimento. Tá? E aí aqui está uma parte que eu queria mostrar para vocês, que é muito importante que vocês tenham esse conceito, né? A gente estuda, a gente tem 1 trilhão de técnicas para reconstruir.
mesmo assim a gente tem esse problema. Por que é tão comum o enxerto falhar nessa população? Né? Será que, mesmo com tudo que a gente sabe, a gente ainda está fazendo alguma coisa de errado? Né? E aí a gente publicou esse estudo também na KSSTA, há 2 anos atrás, se eu não me engano, aonde a gente mostrava os dados de 1.376 pacientes de todas as idades com lesão do ligamento cruzado anterior. E o que a gente encontrou é que nos pacientes menores de 16 anos, 25% dos casos falharam. Pacientes entre 16 e 18 anos, quase 18%. E pacientes maiores do que 18 anos, 9%. Por que essa diferença nas faixas etárias? Eu considero que o paciente menor de 16 anos é o verdadeiro paciente esqueleticamente imaturo. Ele é imaturo mentalmente, imaturo e também imaturo esqueleticamente. O paciente entre 16 e 18 anos, ele já está maduro esqueleticamente. Mas mentalmente falando, ele ainda é muito irresponsável. E talvez por essa irresponsabilidade, os índices ainda são bastante altos. E o paciente maior que 18 anos é um paciente adulto. Ele já tem todas as características nossas do paciente adulto e a gente já coloca tudo no mesmo balaio quando comparado com o paciente com 40, 50, 30 anos. Tá? As possíveis razões para a gente ter um número tão maior de falhas nesses pacientes, para mim, estão dentro desses 3 quadrados aqui. O tamanho do enxerto, a técnica cirúrgica e o que eu chamo de ações irresponsáveis, ações comportamentais, que talvez para mim seja o mais importante dos itens. Tá? O tamanho do enxerto, eu não vou repetir, aquela história que eu já falei para vocês, né? A criança está em constante mudança, o adulto ele já está com um sistema esquelético muito bem definido, então a criança, aquele estudo que a gente publicou, né? O enxerto dela ele não está evoluindo como o resto do corpo, então a criança está crescendo, o enxerto está diminuindo de tamanho, conforme esse artigo que eu já tinha mostrado, e isso faz com que o risco é muito maior, porque se você tem um enxerto que está ficando menor num paciente que está ficando maior, talvez esse freio esteja cada vez mais insuficiente para a função de freio do joelho. Tá? A técnica cirúrgica, qual que é o grande problema? A cirurgia de joelho tem um problema para quem são os cirurgiões. Né? Muita gente acaba metendo a mão, que às vezes não tem a formação totalmente adequada. E aí acaba fazendo algumas atrocidades. Né? Então, cuidado. Nesses pacientes esqueleticamente imaturos, às vezes a gente não tem uma segunda chance. Então, não pode sair fazendo um monte de túnel, porque cada túnel que você faz é um buraco gigantesco perto de uma área óssea muito pequena. Tem gente que não sabe escolher o enxerto correto. Aí ele pega um enxerto patelar com um pedaço de osso do lado grudado no enxerto e deixa o osso no meio da linha de crescimento. Ela funciona como uma verdadeira ponte óssea. Né? Ela vai bloquear a continuidade do crescimento daquele enxerto. Coisa que não acontece quando você coloca tecido de partes moles. Outros colocam o parafuso, pegam, fazem tudo certinho, mas aí deixa o parafuso no meio da linha de crescimento. Também vai ser trágico. E considere a técnica cirúrgica escolhida. Né? Às vezes, na teoria, na literatura, é a melhor opção. Mas para você não é a melhor opção. Então é melhor você fazer bem feito uma técnica que não é a mais adequada do que mal feito a técnica que você julga que não é a mais que é errada. E o que eu acho mais importante, né, os atos irresponsáveis. A criança, muitas vezes, ela não faz o que a gente fala. É difícil. Não estou falando de rebeldia, estou falando de ações naturais. Muitas vezes ela não consegue ter a noção de que ela operou o joelho ou que ela tem uma lesão do joelho e que ela não pode fazer determinado movimento. E nessa hora que ela esquece que ela faz aquela besteirinha, a lesão mais grave vai acontecer, que é a falha da reconstrução. Então, só esse caso aqui para vocês entenderem. Uma menina de 13 anos, paciente aí dos 7, jogadora de basquete. Ela tinha tido um entorse do joelho há 3 meses, passou em consulta com a gente avaliou, né? Aí são as manobras clássicas que a gente faz. Lá em cima a gente está vendo o teste de Lachman. No meio aqui parou de passar, deixa eu ver. Mas é a manobra da gaveta anterior, né? Onde a gente está vendo uma anteriorização da tíbia bastante clara, né? Olha lá. E a de baixo é o pivot shift, onde a gente vai ver principalmente a instabilidade rotacional, né? Tem uma subluxação quando o joelho está próximo dos 30 graus, pode ser discutido a semiologia Na verdade, com o pessoal da medicina esportiva, no começo do ano, a gente chegou a fazer uma aula já, né? E aí, o que acontece? Ela fez a ressonância magnética, a lesão do LCA, beleza, foi operada de uma forma mais ou menos habitual, um botão no fêmur, um parafuso na tíbia, ficou com esse resultado final
relativamente adequado, um enxerto 8. Aqui está a radiografia pós-operatória, olha lá. Aquela marquinha ali é o botão cortical, a gente consegue ver até aqui ó, os restos do túnel femoral e do túnel tibial. A paciente estava bem, olha lá, ela está com os pontos ainda, né? Só que aí, com 2 meses de segmento, ela resolveu ir, tô bem, vou treinar sozinha, sem o consentimento do médico, da equipe. Ela foi lá para a quadra de basquete, foi jogar e no primeiro momento que ela foi pular para arremessar, ela teve um novo entorse do joelho. Quer dizer, o problema foi o tamanho do enxerto? Não foi. Foi uma falha da técnica cirúrgica? Também não foi. Né? A paciente ela foi totalmente irresponsável. Ela voltou e foi para a quadra sem poder. Isso é muito comum nesse grupo de pacientes. Eu não estou falando que o cara de 25, 30 anos não faz besteira. Mas nesse grupo de pacientes, elas fazem sem maldade. Elas acabam tendo esse tipo de responsabilidade. Né? Olha lá, os testes depois da cirurgia, né, com 2, 3 meses, totalmente instáveis. Olha lá, a gaveta totalmente instável, pivot shift também. Quer dizer, o paciente com um joelho totalmente não funcional novamente. Né? Ressonância magnética mostrava lá, olha aqui, ó, sinais da entrada do parafuso, né? E o ligamento tinha sumido, né? Não está mais aí, você não tem mais ligamento. Então, a gente também tem o organograma para as re-rupturas. Né? Então, para cada situação que você tem uma re-ruptura, a gente tem que ter a melhor conduta. Né? E, claro, vai depender do estágio que aquela criança está, porque aí não dá para a gente simplesmente falar assim, ó, tipo 1 a gente faz isso, a tipo 2 a gente faz isso, a tipo 3 a gente faz isso. Porque a tipo 1 pode ter tido a re-ruptura quando ela já virou tipo 2 e assim por diante. O mesmo para tipo 2 e o mesmo para tipo 3. Tá? Então, nesse caso que eu mostrei, foi feita uma nova cirurgia, só que aí nesse caso, como o primeiro túnel foi um pouquinho mais vertical, optou por fazer um novo túnel femoral, né? E dessa maneira a gente fazer a reconstrução do ligamento. Esse estudo que a gente publicou no ano passado, no final do ano passado, é um estudo muito importante porque ele mostra como que a gente pode, de certa maneira, prever que aquele enxerto vai falhar na criança. Né? Então, o que a gente fez? A gente acompanhou todas as crianças que a gente tinha no nosso arquivo, né? E avaliamos o Tegner e o Lischl dessas crianças no momento do retorno ao esporte. Então, naquele momento, a gente não sabia o que ia acontecer com a criança. Se ela ia virar uma criança que para sempre ia viver com aquele ligamento, ou se em algum momento da vida dela, aquele ligamento que foi reconstruído falhava. Mas a gente tinha uma comparação do Tegner, que é um score funcional de retorno ao esporte, e do Lischl, que é um score funcional do joelho. Né? E a gente conseguiu, de certa maneira, encontrar que aqueles pacientes que tinham esses scores ruins no momento de retorno ao esporte, quer dizer, depois de 6 a 9 meses de fisioterapia, esses pacientes, eles, na maioria das vezes, evoluíram em algum momento, até 7,4 anos de follow-up, evoluíram com a falha da reconstrução. Mais interessante ainda, a grande maioria das falhas ocorreram depois de 12 meses. Né? Se a gente somar todos os pacientes que tiveram a falha depois de 12 meses, são 84% dos pacientes. Quer dizer, a minoria ocorreu principalmente durante a fase de reabilitação. O que aumenta ainda mais a nossa expectativa que tenha uma relação com a evolução da maturidade musculoesquelética do paciente versus a maturidade do enxerto daquele mesmo paciente. Quer dizer, ele está crescendo e o enxerto está diminuindo, e isso faz com que a falha seja muito provável se qualquer coisa der errado. Olha lá, quando a gente compara o Tegner antes da lesão e o Tegner no momento do retorno ao esporte, houve uma diferença significativa entre o grupo que evoluiu com o enxerto intacto e aqueles que evoluíram com a ruptura em algum momento da sua evolução. E o mesmo para o Lischl, os dois com resultados significativamente estatísticos. Né? Olha lá, o grupo LCA intacto ao longo da vida apresentou um Tegner 69% maior do que o grupo que evoluiu com falha do enxerto no momento do retorno ao esporte. E com o Lischl, 64% maior do grupo intacto em relação àqueles que evoluíram com a falha do enxerto. Quando a gente avalia o score de Tegner, também é bem interessante. Os pacientes que evoluíram com o LCA intacto,
né? No momento de retorno ao esporte, 46% deles tinham um Tegner melhor do que o que ele tinha antes da lesão. 46% igual, né? Agora, quando você pega os pacientes que evoluíram com re-ruptura do LCA, nenhum paciente evoluiu com um Tegner melhor do que o que ele tinha antes da lesão. E 95% tinham um Tegner pior do que o que ele tinha antes da lesão. Tá? A gente ainda precisa de muitas outras respostas, né? Esse estudo também, finalizando a nossa apresentação, é o estudo que eu estou fazendo com o Eduardo, que é um aluno nosso do mestrado aí do SET, onde a gente está tentando encontrar algumas características específicas, principalmente do ponto de vista anatômico, né? A gente está avaliando o índice do intercôndilo femoral, o slope tibial e o slope meniscal, quer dizer, são algumas características do formato do osso do joelho para ver se tem algum tipo de relação entre um grupo que não tem nada com um grupo que teve lesão do LCA com um grupo que teve a re-ruptura da lesão do LCA. A gente já concluiu esse estudo com mais de 500 pacientes avaliados, né? O Eduardo já está na fase, já era até para ter defendido se não fosse a pandemia, mas a gente encontrou algumas dessas relações bastante valiosas para o nosso melhor entendimento aí desse grupo de pacientes, tá bom? Principalmente em relação ao slope. Então é isso, gente. Esse grupo de pacientes, eles ainda carecem de muitas respostas. A gente está buscando, hoje a gente graças a todo o time, graças ao apoio do SET, do Dr. Moisés, a gente tem cada vez mais buscado respostas e tem sido possível divulgar esses nossos resultados aí ao redor do mundo, o que com certeza está aumentando a capacidade de entendimento e de tratamento desse grupo de pessoas. Eu acho que é isso que eu tinha para dizer, Paulo. Excelente, muito bom. Acho que muito esclarece bastante, né? Eu vejo o Gabriel está aqui com a gente, não sei se o Alemão também tá. Enfim, o pessoal do grupo do joelho, o Bruno, que é do quadril, mas enfim, os ortopedistas quiserem contribuir também com alguma coisa. Mas aqui eu queria fazer uma observação e queria ouvir seus comentários quanto ao tratamento conservador, né? Muitos aqui são médicos do esporte, não são cirurgiões, muitos são fisioterapeutas. Então, quando a gente às vezes tem um paciente esqueleticamente imaturo, eu tenho alguns casos desses também operados, eu sempre acho que é importantíssimo essa conversa com a família. E diria que não é raro a família precisar de um tempo para decidir sobre a cirurgia, né? Às vezes eles querem amadurecer um pouquinho essa ideia, então às vezes você tem 6 meses, às vezes até 1 ano. É uma estratégia que eu até às vezes costumo usar, esperar um pouquinho o crescimento desse adolescente, enfim. Mas o que fazer nesse período? Por exemplo, você recomenda a utilização de brace? O que faz na fisioterapia, o que faz de musculação, sei que tem educadores físicos aqui também. Então, claro que o foco é o tratamento cirúrgico, a gente sabe que se não operar você vai ter consequências graves, né, principalmente menisco e cartilagem, mas até esse momento da cirurgia, ou pensando que esse paciente vai fazer um ano de tratamento conservador, o que se orientaria, Diego? Bom, vamos lá. Com certeza, tá? Esses anos aí trabalhando e estudando esse grupo de pacientes, hoje eu sou muito enfático em dizer que, seja o fisioterapeuta, seja o médico do esporte, seja o ortopedista, a gente tem que pôr na cabeça da criança e da família que provavelmente o final da história é a cirurgia. Dificilmente a gente vai fazer algo diferente disso pensando em curar o problema. Então, se a gente está de frente de uma pessoa de uma criança que está envolvida em treinamento, em esporte, em clube, é um potencial atleta de uma determinada modalidade, ele tem que resolver isso, né? Porque se ele não resolver isso, ele vai sair fora, né? Ele não vai mais fazer aquele esporte, né? E hoje esse assunto ele é tão decisivo na formação do atleta que, por exemplo, a UEFA, o grupo médico da UEFA, eles lançaram uma recomendação para os clubes europeus não contratarem pacientes que tiveram lesão do ligamento cruzado anterior na infância. Então, é um tipo de informação muito perigosa, né? Porque você pode estar comprometendo a vida de um atleta aí que eventualmente daria certo para sempre, né?
Então, é muito importante a gente mostrar tudo isso para a família. A família tem que entender do que se trata o problema do filho dele, né? E, obviamente, que se a gente já tem uma tendência mais cirúrgica, ou se a gente tem uma tendência mais conservadora, a gente vai influenciar a família da maneira que for mais conveniente para a gente. E é aí que a gente tem que tomar cuidado, né? Porque existe uma diferença entre orientar o que fazer enquanto não opera, né? E querer convencer que não operar é uma boa opção. A gente tem que tomar cuidado, porque a criança é que nem o adulto. Se eu tiver uma lesão do ligamento cruzado anterior hoje, optar por fazer o tratamento conservador e ficar 1 ano tentando fazer um tratamento conservador, usando um brace articulado, que eu acho ótimo, eu super recomendo, super indico, mantendo o tônus da musculatura, o equilíbrio muscular com uma boa fisioterapia, o acompanhamento eventualmente de um educador físico. Se eu quiser fazer isso e depois de 1 ano eu ver, putz, não adiantou nada, eu não aguento mais, eu não consigo fazer mais nada, eu vou lá e opero e provavelmente não vai mudar muito os meus resultados. Mas para a criança vai. Então, existe uma diferença entre programar, entre preparar a criança e a família até a cirurgia e optar pelo tratamento conservador, né? O tratamento conservador, o que para mim significa o tempo até o dia da cirurgia, né? Ele com certeza precisa estar acompanhado de um bom fisioterapeuta do lado e de uma boa proteção do joelho. Hoje a gente tem órteses, talvez no Brasil seja um pouco mais difícil, mas a gente tem órteses espetaculares. Você pega uma órtese da Dom Joy, você pega uma órtese da MED, né, da Breg, são órteses que permitem que a pessoa use a joelheira por baixo da calça, quer dizer, é capaz daquela criança ir para a escola e ninguém nem saber que ela está com algum problema. São órteses que você consegue fazer um movimento articular sem nenhum tipo de problema e que não são volumosas, né? Elas permitem uma vida quase que normal. Elas, de certa maneira, vão dar esse stop para o joelho. Então, é um negócio que eu considero bastante importante, pensando em proteger aquele joelho que está machucado. Mas não é importante que a gente entenda que ela não vai curar o joelho daquela criança. Ponto. A fisioterapia ela é fundamental, porque a fisioterapia ela vai, de alguma forma, manter aquela criança, primeiro, e a família, ciente que existe um problema, né? Segundo, a musculatura daquele membro machucado vai estar o tempo todo sendo ativado, sendo equilibrado, sendo educado da maneira mais adequada para que aquela criança, seja lá o que ela for fazer lá na frente, espero que seja a reconstrução, ela possa não ter um prejuízo tão grande logo em seguida, né? Então, eu considero que o tempo de tratamento conservador, na verdade, é o tempo de preparação da criança para um procedimento cirúrgico, tá? Eu acho que são pouquíssimas as situações hoje que eu não indicaria nenhum tipo de intervenção. Eu acho que as complicações, os riscos, os prejuízos de não fazer nada são maiores do que os de fazer. Muito bem. Maíta, não sei se a professora Maíta da GO está aqui com a gente, se ela quer falar alguma coisa com relação à escala de Tanner, como é que ela faz essa avaliação, se ela tem essa mesma ideia que a gente vê na ortopedia, né? Eu acho que é um problema, sim, a nossa examinar um paciente com uma lesão de LCA e você tirar a roupa inteira para fazer um exame físico completo, eu acho que com 11 anos, 12 anos, realmente uma situação delicada. Eu concordo com você que muitas vezes a gente acaba negligenciando essa parte e isso faz diferença, né? Na indicação, como você mostrou no seu organograma, isso realmente faz uma diferença para a melhor decisão cirúrgica. Não sei se o Gabriel, ele estava aqui no começo. Gabriel, alguma consideração a mais que você quer fazer com relação a essa indicação? Claro que é difícil a gente querer fazer alguma consideração diferente do chefe, professor, o cara que mais estuda isso daqui, mas se quiser contribuir também alguma coisa, fique à vontade. Os fisioterapeutas também, educadores. A Maíta aqui, eu tinha pedido para ela falar um pouquinho para a gente sobre o Tanner, ela mandou aqui que ela está sem microfone, então que infelizmente ela não vai conseguir contribuir. Tem uma pergunta aqui do Caio. Caio, se quiser abrir o microfone, fique à vontade, eu vou lendo a sua pergunta aqui. O tempo de recuperação pós-operatório nas crianças e adolescentes é menor, Diego? Então, não é menor não, tá?
Na verdade, eu até, se tiver os fisioterapeutas aqui, eu ficaria muito feliz se alguém pensasse em fazer um estudo de um protocolo mais específico para essa população, porque a gente também não tem esse tipo de informação, a gente carece desses dados na literatura, ainda é muito pobre, tá bom? Mas eu tenho certeza que a gente precisa tomar alguns cuidados diferentes desse grupo de pacientes quando comparado ao adulto durante a fase de reabilitação, tá? Agora, o tempo de pós-operatório não é menor, né? O corpo ele precisa de um tempo para cicatrizar aquela estrutura, aquela nova estrutura. E esse tempo, na verdade, o que cada vez mais a gente tem de informação é que deve ser maior do que o que a gente habitualmente fala. Né? Então, em vez de pensar que em 6 meses ele está voltando para o esporte, a tendência é que cada vez mais a gente segure mais e mais e mais. Então, eu diria hoje que está em torno de 9 meses. A Priscila pergunta aqui também, Diego, no caso de uma criança judoca, aproximadamente 10 anos de idade, que teve um estiramento do LCA, visto na ressonância, acho que isso é bem importante, né? Um estiramento na ressonância que evoluiu com fibrose também observada na ressonância. Existe maior chance de ruptura durante a atividade física, mesmo que no futuro? Então, aqui pela pergunta dela, eu acho que ela está baseando somente nesses achados radiológicos, né, na Pois ressonância. é. Não falou sobre o exame físico. É Eu isso acho que eu. que é o que vai fazer a diferença, né? Ah, tá. Ela falou agora que não há instabilidade, né? Perfeito. Mas é Não há justamente instabilidade. Agradeço, isso Priscila. que você colocou, Priscila, que a gente tem que sempre evitar, né? É uma população muito complexa para a gente se basear num laudo de ressonância. Até porque eu tenho dúvidas, com todo respeito aos radiologistas, mas que eu acho que tem muitas vezes que o laudo é errado, né? O laudo ele é baseado no joelho de um adulto, que tem algumas características um pouco diferentes da imagem, e o laudo não é muito claro, tá? Mas assim, resumindo o que você falou, para mim, eu sou um pouco cético em relação a esses termos, tá? Estiramento, lesão parcial, etc e tal. A gente não tem meio freio no carro, você não tem, o teu carro não está com meio freio ruim, né? Ou tá machucado ou não está machucado. Eu acho que você tem um estiramento. Se você tem uma lesão parcial e você tem uma instabilidade do joelho, não tem dúvida, você tem que fazer a reconstrução, porque muitas vezes esse laudo que está colocado como lesão parcial, na verdade, é um resquício do coto cicatrizado numa região diferente do côndilo femoral. Quer dizer, um joelho totalmente um ligamento totalmente incapaz. Tá? Agora, obviamente, se você tem uma criança de 10 anos de idade, esquelética super imatura do ponto de vista esquelético, né? E o joelho está instável, tá estável, né? Esse é o grupo de pacientes que talvez você possa tentar segurar um pouquinho. Mas, obviamente, que não lutando judô, né? Ela vai ter que ficar afastada da atividade física se ela tem uma característica de lesão como essa, comprovada por uma imagem, pelo tempo necessário para aquilo lá tentar cicatrizar. E aí, vão ser os mesmos 6, 9 meses. Quer dizer, corre o risco de acontecer da criança ficar 6, 9 meses afastado e o problema não se resolver. Por isso que você tem que entender muito bem realmente qual que é a lesão daquele paciente. Mas se é uma lesão, um estiramento, é uma lesão de algumas poucas fibras, um paciente muito novo, sem sintoma nenhum, esse é o paciente que a gente tem que tentar não fazer nada. Não fazer nada do ponto de vista cirúrgico, obviamente. Eu faria aqui só uma observação, Priscila. Muitas vezes a gente considera o laudo da ressonância, né, e chega até o absurdo, às vezes, dos pacientes encaminharem para a gente o laudo da imagem e para a gente dar uma, às vezes até colegas, enfim, o laudo da imagem para você dar uma conduta do que fazer. Na verdade, o que menos importa é o laudo, né? A gente sabe ver a imagem, mas a instabilidade é uma coisa dinâmica, a ressonância é uma coisa estática. Existem alguns outros tipos de ressonância, mas assim, a rigor, é um exame que é feito de forma estática. Então, existem até trabalhos que mostram, isso a gente vê bastante em lesão do ligamento colateral medial cicatrizado, então não numa lesão aguda, mas numa lesão crônica, o sinal daquele ligamento, ele pode até aparecer como um sinal normal na ressonância, o joelho está parado, você não está fazendo um estresse em valgo anterior ou posterior, então é um ligamento insuficiente com um sinal normal. Então, acho que a ressonância ela vem para complementar esse exame físico e algumas vezes a gente no começo
sem examinar nessa ideia de olhar a ressonância, acaba às vezes pensando numa coisa quando na verdade o exame físico mostra outra. Então, ressonância é um exame estático, né? E o exame físico realmente é superior, que você consegue fazer uma manobra dinâmica. E só mais uma observação, aqui a gente tem um viés no set, né? O Diego, eu, todo mundo, esse grupo todo, que é trabalhar com atletas de alto rendimento. Então, quando a gente fala realmente, a gente pensa em ginastas, jogadores de basquete, esse caso de judô, acho que você mesmo apresentou, você está pensando em alguém realmente de alto rendimento. Então, muitas vezes a gente baseia nossas condutas nisso. Eu acho que, às vezes, você tem uma criança que faz um judô talvez 2 vezes por semana, sem pretensão nenhuma de virar um judoca, eu acho que essa conversa com a família é muito importante. Mas no alto rendimento, acho que a aula que o Diego apresentou, fica bem claro que realmente não tratar cirurgicamente, você está adiando o problema e agravando, porque você vai operar mais para frente e de uma forma provavelmente com cirurgia, com lesões associadas. Vou para uma última pergunta aqui, Diego. Lucas pergunta, pensando em crianças do tipo 1, imagina o tipo 1 de Turner, né, que passaram por uma reconstrução sem fixação epifisária, tá? Então imagina uma reconstrução extraarticular. Existe menor chance de profissionalização esportiva no Brasil? E aí não só no Brasil, né? Dá para um atleta com uma reconstrução extraarticular, uma cirurgia em Turner 1, você praticar esporte de alto nível, Diego? O que você acha? Veja, a gente nunca pode falar em verdades absolutas aqui, né? Aqui provavelmente tem um monte de gente que já viu situações que nem essa judoca, né? Aí de repente daqui a um ano ela está ganhando uma Olimpíada e vão falar que eu falei que ela era incapaz. Não, sempre tem a exceção. A gente fala aqui de uma forma geral, epidemiologicamente falando, o mais provável é que aconteça isso ou aquilo, né? Assim como, veja, essa criança que eu mostrei de 4 anos que a gente fez a reconstrução extraarticular, que hoje já deve tá com uns 10 anos, mas já foi 2012, 8, não, está com 12 anos, a gente esperava que 3, 4 anos depois fosse necessário fazer uma conversão da cirurgia extraarticular para uma cirurgia intraarticular. E ela está com 12 anos super bem. Não é um atleta, é uma pessoa normal da vida tal, mas ela vive super bem. Até hoje não precisou fazer nenhum tipo outro de cirurgia por conta daquela reconstrução extraarticular. Tem alguns grupos, na Itália, por exemplo, que eles adoram essas reconstruções extraarticulares e de forma definitiva, inclusive, né? Não como uma cirurgia provisória. Então, assim, pensando anatomicamente falando, muitas vezes essas cirurgias elas não são completamente anatômicas. E se elas não são completamente anatômicas, a tendência de você ter algum problema lá na frente é muito grande. Às vezes essa pessoa vai virar um atleta profissional, vai ser uma pessoa competitiva, mas provavelmente o fato da máquina não estar funcionando com as peças perfeitamente no lugar, isso faz com que sinais de artrose e outras lesões possam aparecer de forma mais precoce. Então não dá para afirmar que uma pessoa que fez a extraarticular nunca vai ser um atleta profissional ou sempre vai ser, né? Agora, considerando que a gente conhece a anatomia, o mais provável é que mesmo que ela consiga ser uma atleta profissional, ela venha a ter problemas precoces em decorrência do encaixe não tão perfeito. Provavelmente ela não vai nem se sentir confortável para escolher umas modalidades que exijam salto, corrida, ou mudança de direção, né? Ela vai ficar um tempo parada e quando voltar vai escolher uma natação, provavelmente vai se sentir mais confortável com outros esportes. Pessoal, nós já estamos aqui com um pouquinho mais do que o tempo previsto. Queria agradecer o Diego pela brilhante aula, acho que foi muito esclarecedor, tanto para os ortopedistas, né, como eu, como o Gabriel, enfim, o pessoal se atualizar. Acho que foi muito bom esse organograma que ele desenvolveu, realmente ajuda a gente a nortear esse melhor tratamento. Tá? Acredito que realmente, certamente é uma das pessoas que mais entendem disso daí, mais tem estudado esse assunto, tá bom? Agradeço a presença de todos. Terça-feira que vem, às 11 horas, continuamos nossas reuniões clínicas aqui. Diego, se quiser algumas considerações finais, fique à vontade. Não, é isso aí. Eu acho que o SET sempre foi muito aberto a todo mundo. Acho que o Paulo está há muitos anos no SET, eu também estou há muitos anos no SET. E a gente tem que aproveitar esses conhecimentos, esses grupos, a estrutura, o tipo de paciente que a gente tem acesso para desenvolver esse tipo de projeto, né? Eu gostaria muito de estimular todo mundo aqui
A gente estava fazendo um trabalho, eu procurei aqui a Nicole, mas ela não está aqui, né, da medicina esportiva, projetos com a fisioterapia, a gente precisa fazer, gente. Eu acho que é aí que a gente consegue se diferenciar, mostrar algo novo, e a gente tem uma estrutura aí que nos permite fazer tudo isso, né? Então, quem quiser fazer algo do tipo, o pessoal da Fisio, se quiser desenvolver, junto com o Pezão, junto com o pessoal lá do Centro Olímpico, seja lá de onde for, conte comigo, tá bom? Muito bem. Mais uma vez, obrigado. Então, em nome aqui dos nossos professores, que infelizmente eu reforço, às vezes não conseguem participar às terças-feiras, professor Alberto Procchini, Carlos Andreoli, Beno Enisman, agradeço em nome deles, convido vocês para a próxima reunião na terça-feira e agradecer o professor aqui, Diego Astur, pela brilhante aula. Tá bom? Boa semana a todos. Quem quiser consultar novamente o canal do YouTube Medicina Esportiva Unifesp, essa aula deve estar lá hoje à noite. Tá bom? Um abraço a todos, boa semana. Obrigado, Diego. Valeu! Um abraço.